Olá, tudo bem com vocês todos? Estamos começando mais uma live do Reinventariando na Biblioteca. Essa é a quarta live, né? A gente já teve 3 dias muito bons. É, Foram 3 dias de conversa sobre a história da biblioteca. A gente falou sobre a Semana do Livro, a gente falou sobre os faróis de Alexandria, a gente falou sobre a própria história da biblioteca em si, né? Com o professor Fernando, e hoje a gente vai falar sobre alguns resultados, né? Ontem na de Semana do Livro e ontem na de Fora Alexandria, a gente mostrou como as ações da biblioteca elas são muito propositivas, né? Elas têm um propósito, um porquê, e elas têm frutos também. E um dos frutos das ações da Semana do Livro da biblioteca foi justamente as exposições temáticas. As exposições temáticas elas nasceram de uma forma bem tímida, né? Lá em 2017, antes mesmo da segunda semana do livro, e vieram se desenvolvendo até chegar ao que elas são hoje, né? Infelizmente a gente está nesse período de pandemia, as exposições temáticas a gente tem ainda essa necessidade espacial, né, de se estabelecer fisicamente, porque a gente não tem poder sobre os direitos autorais, essas coisas, também não tem espaços digitais específicos para fazer exposições. Mas essas discussões elas se mantiveram ao longo desse ano no Instagram da biblioteca, né? Tamires ela fez um ótimo trabalho através de uma ação chamada Bíblia o quê? Que ela trouxe vários temas transversais às nossas exposições temáticas. E aí, Tamires ela ia ser a mediadora de hoje, entretanto a gente teve uma confusão de horários e ela tinha uma consulta marcada, e aí eu vou ficar aqui durante um tempinho. Essa exposição, como vocês viram, essa live, como vocês viram na propagandazinha que a gente fez, ela tem dois convidados muito especiais, que é o Gabriel, que é estudante do curso integrado em informática, que é também poeta, muito prolífico, tem vários livros escritos, inclusive já li vários, e, e que já fez exposições 2 vezes na biblioteca. E também tem Lara Iris, que é muito querida da biblioteca, muito, muito querida mesmo. A gente conheceu ela, acho que em 2019, 2018, 2019. Não estou recordando agora. É porque 2020 foi um ano que só teve 3 meses, né? Então eu não sei exatamente quando é que foi. Mas é como se a gente já se conhecesse há muito tempo. E, e ela sempre topou fazer ações com a gente. E esse ano ela foi o carro-chefe da exposição do Dia Internacional da Mulher. É, e aí eu vou começar depois dessa pequena introdução, vou começar a falar sobre o porquê que a gente começou a fazer as exposições temáticas. Quando foi em 2017, logo após a primeira semana do livro, eu já tinha mais ou menos uma preocupação de a gente trabalhar questões relacionadas a grupos não hegemônicos, né? Como mulheres, negros e negras, LGBT, pessoas com deficiência, etc. E isso já tinha sido pautado na primeira semana do livro, mas não era a proposta da primeira semana do livro, como a gente viu, né? A primeira semana era para a gente mostrar o que era a biblioteca para todo mundo. E aí nesse período de 2018, não, de 2017, o assistência estudantil, que sempre trabalhou essas temáticas, né? Eles fizeram algumas ações. Eu não me lembro ao certo se foi nesse ano que eles fizeram uma exposição muito bonita ali no Grêmio Estudantil, que utilizaram o Grêmio Estudantil, fizeram uma exposição com TV e mostrava situações, etc. E aí eu acho que foi o Carlos que me convidou, o psicólogo, para a gente também trazer uma proposta da biblioteca. E aí, na época, eu tinha
eu já tinha assim mais ou menos uma. Isso não me torna melhor do que ninguém, mas eu já tinha mais ou menos uma ideia sobre a questão do lugar de fala, né? Que hoje em dia é muito mal utilizado esse termo, mas é, eu já tinha uma ideia de protagonismo de fala. Então eu tinha mais ou menos assim dificuldades de colocar para frente. Na época eu tinha já uma bibliotecária mulher dentro do campus, então eu acreditava que as decisões deveriam passar por ela também. E aí aos poucos a gente foi fazendo alguma coisa. O que é que a gente fez nessa primeira exposição temática? Que foi bem tímida. A gente utilizou aqueles expositores que tem na biblioteca, umas estantes que elas são meio tortas assim, e apresentou livros de mulheres, é, livros escritos por autoras mulheres, né? Dentro do que já tinha no nosso acervo da biblioteca. E aí a gente tinha apresentou Jane Austen, apresentou uma autora que na época não era cancelada, digamos assim, que era J.K. Rowling, né? O Diário de Anne Frank, a Suzanne Collins, né? Do Jogos Vorazes, Marilena Chauí. Então a gente apresentou várias mulheres que tinham livros da biblioteca em diversos campos, né, assim, do conhecimento, mas principalmente da literatura, e fez a exposição. Ao lado dessa exposição da mulher, de cada livro a gente colocava, no caso eu coloquei, eu imprimi uns artigos, né, de blogs feministas que abordavam esses livros que a gente trouxe. Então, é, a gente trouxe, por exemplo, um artigo aqui que falava sobre a mulher em Clarice Lispector. Então a gente pegou o livro da Clarice Lispector, que no caso aqui foi Laços de Família, e ao lado do livro a gente colocou é, esse artigo. Então esse artigo ficava lá disponível, o aluno não podia levar para casa, mas ficava lá disponível para o aluno ou a aluna, né, poder ler o material, entender as questões feministas que envolviam as obras dessas mulheres, né? Então eu trouxe essas falas das próprias mulheres em relação àquilo que era falado por elas e delas também. E aí, depois disso, a gente não teve nenhuma outra ação em 2017, a gente não falou mais sobre nada especificamente. O campus era extremamente fechado para falar sobre essas temáticas. A assistência estudantil é que ainda falava alguma coisa, assim, especificamente, em datas específicas, né, como a gente faz hoje. E é, mas nada muito substancial, não existia muita abertura para falar sobre o assunto, e também os alunos não se sentiam, eu vou falar pelos alunos, né? Os alunos também não se sentiam muito abertos para tocar nesses assuntos que ainda eram muito tabus na época, né, em 2017. E em 2017 a gente teve a famigerada segunda semana do livro da biblioteca, que não foi tão sucesso assim, e ela abordou justamente esses temas delicados, né? É, a gente falou sobre empoderamento. O tema era bibliotecas, leitores empoderados, bibliotecas relevantes. Então a gente falou sobre a questão do empoderamento e de três categorias, que eram mulheres, é, LGBTs e também negros e negras. E eu me lembro de várias pessoas, assim, de participação das pessoas, assim, de quererem participar das ações, mas ao mesmo tempo certo medo do IF, do IF não, mas dos professores, dos alunos, de irem discutir nessas temáticas. Tanto é que a que teve menos pessoas foi a de LGBT, que vieram 5 pessoas. Então, é, pode parecer só um fracasso, mas também pode parecer é, uma LGBTfobia mantida estruturalmente dentro do campus, né? E aí, eu não estou tecendo críticas ao IF, que fique bem claro, eu estou falando da realidade concreta e material da sociedade à época. E aí, a gente veio
dessa situação e eu fiquei muito assim triste, na verdade. Gabriel, Andréia e Bianca, Gabriel, Andréia e Arthur lembram bastante dessa época que eu fiquei bastante triste porque não tinha dado certo, eram temáticas que eu queria trazer, que eu queria discutir, que eu queria. Eu via muitos alunos com medo de se afirmarem, de se compreenderem como pessoas negras, de se compreenderem como mulheres, é, que mulheres não são menores do que homens, de se compreenderem como LGBT, e tinha muito medo em relação a isso, dos alunos. Né? Apesar de que já existiam muitas pessoas é, já assumidas e muitas pessoas que já se defendiam sozinhas, mas ainda havia situações de alunos que deixavam de estudar porque sofriam muito bullying a respeito dessas determinadas coisas e aí só voltavam depois que a turma dele passava e etc. E aí, é, tendo essa problemática, quando foi em 2018, né, após a primeira semana do livro, a segunda semana do livro, e aí, como eu disse, há 2 dias atrás, a semana do livro ela tem como proposta lançar o tema central das ações da biblioteca do ano seguinte. Eu fui lá e coloquei em prática, eu quis colocar em prática, mas eu não sabia como fazer. E aí já tinha feito a primeira exposição, que tinha sido muito tímida. É, eu percebi que conversar com as pessoas não ia dar certo, porque as pessoas ou não iam querer participar, ou tinham medo de participar. E aí eu pensei assim, não, vamos ressuscitar as exposições temáticas, vamos colocar as exposições temáticas de volta. E aí, em março ainda, nesse ano também, eu vou registrar aqui. Esse ano eu tinha começado o mestrado, então em março começam as aulas, né? E aí eu não fiz nada em relação ao Dia Internacional da Mulher, mas quando foi em abril, que eu já estava mais leve, eu comecei a planejar. De março para abril eu já comecei a planejar as questões relacionadas a indígenas, né? Que a gente não tinha comentado durante o, a segunda semana do livro, mas que eu achei que seria pertinente a gente tocar nesse assunto. E aí é um assunto muito delicado, a gente não tem alunos declarados indígenas dentro do campus, talvez Andréia, né? Mas a gente não tinha alunos declarados indígenas ainda na época. E aí é, ficava aquele questionamento: por que falar sobre indígenas se a gente não tem é, indígenas aqui no campus? Só que ao mesmo tempo que a gente não tem indígenas no campus, você continua recebendo informações sobre pessoas indígenas. E a maioria dessas informações são desinformações. E aí entra muito na questão da competência em informação. A gente precisa, o Manifesto de Florianópolis sobre competência em informação fala sobre a gente trabalhar a competência em informação com pessoas vulneráveis e também falar sobre pessoas vulneráveis, né, em situações vulneráveis e pessoas minoritárias, né, que Tamires gosta de usar o termo não hegemônicas. E aí a gente trouxe essa primeira proposta de indígenas. Na época eu trouxe alguns artigos da internet, a gente não tinha muitos livros na biblioteca relacionados às questões indígenas. E foi seguindo mais ou menos essa ordem do da primeira exposição do Dia da Mulher, né? Então eu coloquei um livro indígena e colocava um artigo científico de literatura escrito por pessoas indígenas, é bem importante falar sobre isso, que falasse a respeito daquelas questões, né? E aí eu trouxe, eu tentei fazer uma coisa com QR Code, que na época ainda não estava em alta, né? Então eu tentei fazer um, eu imprimi uns papeizinhos, né? Umas plataformas, como se fossem uns cartazes, que diz assim: Biblioteca Indígena, Museu Indígena, é, Rádio Indígena e etc. E aí tinha um QR Codezinho que você clicava e poderia ir para esse site. Mas acabou que também essa segunda exposição a gente não teve tanto efeito que a gente queria. Eu me lembro que eu ainda estava mal pela segunda semana do livro e
Mas mesmo assim eu fiz para deixar claro que a gente não ia abandonar essas questões. E aí, quando foi em julho, chegou a hora de falar sobre questões LGBT, né? Que eu acredito que hoje em dia seja o mais polêmico, o mais complicado de se abordar devido ao aumento de posições extremamente extremamente LGBT-fóbicas na nossa sociedade. Então aumentou, principalmente nesse período, 2018 foi um ano de eleições em que esse tema ficou em pauta, né? E aí trabalhar ele foi muito difícil. Então, quando foi. E também a gente não tinha muito um planejamento, porque em junho acontecia até então fora de Alexandria. E aí não tinha como estabelecer, era só eu que ia fazer a ação, porque o outro colega bibliotecário já tinha começado o mestrado também. E aí eu deixei para fazer a exposição na última semaninha, lá perto do dia 28, que é o dia nacional é o dia internacional do orgulho LGBT, eu acho. E aí eu peguei alguns livros, e aí tipo livros raríssimos na biblioteca na época, que tinham personagens LGBT, por exemplo, Harry Potter, é, também tinha Harry Potter, Crônicas de Gelo e Fogo, e no presente que era o único livro que realmente com temática LGBT que tinha na biblioteca. E aí eu peguei esses 5 livros, eu me lembro que eram 5 livros, e coloquei lá também no expositor, e coloquei uma frasezinha do lado para que as pessoas pudessem pegar. Eu lembro que Graziella ficou muito feliz naquele dia, então é, quando ela viu, já estava terminando o semestre, né? Mas quando ela viu aquilo, quando ela viu aquilo chegar, né? Naquele momento, ela se sentiu muito representada de ela poder ler aquele material. Eu estou usando o nome de Graziella aqui, mas eu acho que como ela é nossa amiga, ela não vai ficar reclamando não. A queda para o alto mesmo. Então a gente tinha essa exposição que foi muito delicada, né, de a gente trabalhar, de a gente ter, de a gente ter uma um assunto assim. E eu me lembro que a gente fez o cartazinho, colocou na porta da biblioteca, e aí um aluno disse assim: até aqui vai ter essas questões, até dentro da biblioteca a gente vai falar sobre isso, tipo, criticando o fato da biblioteca ter uma ter abordar esse assunto, né? O nome do evento, da exposição que a gente usa até hoje é Biblioteca Pride, que a gente utiliza, né? Pride na questão do orgulho, e ler com orgulho, né? Biblioteca Pride, ler com orgulho, que a gente tem essa ação que se tornou anual, mas na época era bem tímida, bem cuidadosa assim, e recebeu críticas, né? Vai falar sobre LGBT dentro da biblioteca, etc, não sei o que, blá blá. E aí quando foi de julho para agosto, chegou o brilho na biblioteca, né? Infelizmente ela não pôde participar aqui, como eu já falei no começo, ela foi para uma consulta. E aí chegou Tamires. E quando Tamires chegou e eu joguei para ela essas ideias que a biblioteca fazia, ela ficou tipo meio com o pé atrás, eu percebi, mas ela ficou muito empolgada, né, em fazer. E eu tipo, caraca, agora é que vai para frente as exposições temáticas. E Tamires, aí disse assim: Tamires, eu tenho uma proposta para tu. A gente não falou sobre mulher esse ano, e agora em setembro, eu acho, vai acontecer uma data comemorativa, que é o Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher, alguma coisa assim. E aí eu queria que tu fizesse uma exposição. E aí também, naquela época a gente não conhecia o Canva, né, esses materiais assim. E aí Tamires começou a produzir, né? E tipo, eu fiquei muito feliz porque ela começou a fazer as coisas. Eu queria muito que ela estivesse aqui para falar sobre essa experiência dela. A gente fez nessa exposição de, da mulher, de ação pela igualdade da mulher, foi quando efetivamente a gente mostrou a que nós viemos, né?
que foi trabalhar o protagonismo de fala, né? No lugar, eu não gosto de usar o termo lugar de fala. Lugar de fala é uma coisa específica. Protagonismo de fala, da pessoa que produz a exposição, das pessoas que estão sendo expostas e etc. Estão sendo expostas, não, estão em exposição. E aí a gente também trabalhou a questão da interseccionalidade, né, que também estava começando a entrar em pauta essa questão, que seria o quê? A partir desse momento do Dia Internacional da Mulher, a gente começou a colocar que a gente não ia falar sobre grupos específicos, mas a gente ia interrelacionar todos esses grupos. Então, no Dia Internacional da Mulher, a gente fez exposição que tinha mulheres trans, mulheres negras, mulheres, é, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres asiáticas, etc. Então, a gente trouxe o máximo possível de diversidade, que era para que as pessoas se reconhecessem ali naquele espaço e além de se reconhecer naquele espaço, elas pudessem é, além de se reconhecer naquele espaço, elas pudessem reconhecer outras experiências de mulheres, né? E aí quando a gente trouxe a questão mais delicada, né, que são as mulheres trans, o pessoal ficou assim com medo, o que é aquilo, não sei o que, isso não é uma mulher, etc. E aí a partir daí que a gente começou a educação mesmo. Foi a partir desse momento que a pessoa discutia, né, tipo trazia a dúvida dela e a partir disso a gente conversava com ela sobre aquela questão, sobre vivências diferentes, né? E depois disso, que teve esse fôlego, essa vivência, né, essa vida nas exposições temáticas, a gente foi para uma ação bem mais simples também, que foi relacionada ao Dia da Consciência Negra, né? Eu também quis fazer uma coisa mais simples, né? A gente fez uma maratona contra todas as demandas dos direitos autorais, mas a gente fez uma maratona na biblioteca sobre Cara Gente Branca, aquela série da Netflix, que eu acho que foi muito importante a gente trabalhar ela. A gente convidou a nutricionista, que agora eu me esqueci o nome dela. A nutricionista, que no caso ela é uma mulher negra e ela sempre falava sobre essas pautas, ela sempre conversou com a biblioteca. Não sei se a Anne Kessler lembra o nome dela, mas a nutricionista da época, ela veio todas as noites que a gente passou o filme, foi uma maratona mesmo, cada dia a gente assistia 2 episódios da série. E o mais legal é que os alunos que estavam lá eram alunos negros, né? E aí a gente teve essa oportunidade de falar com eles. E aí eu vou só tentar terminar 6h30 a minha fala, mas é porque essa primeira parte é uma conversa com o Tamires, né? E aí, tendo esse fôlego, essa vida, né, trazida para as exposições temáticas, e diante do contexto político do ano de 2018, que teve muita fake news, muita utilização errada de termos dos movimentos, né, a gente decidiu que as exposições temáticas de 2020, 2019 na verdade, seriam exposições de dicionários. Denise, isso mesmo, Graziela, o nome da nutricionista era Denise. Denise Xavier. E aí, as exposições temáticas, elas passaram, a gente transformou, a gente começou a utilizar o aplicativo específico, né? A gente não mais utilizava o Word, a gente passou a utilizar o Canva. E aí, Tamires foi muito essencial nesse momento, porque ela que produzia os materiais, eu que trazia os termos, né, as ideias. Ela também trazia alguns termos e ideias, mas ela é quem fazia os materiais especificamente. E aí a gente imprimiu, né, em formato A3, eu acho, A1, nunca sei a diferença. A3, as imagens das palavras, então tinha lugar de fala, tinha empoderamento, feminismo negro, feminismo indígena, mulherismo africana. E aí a gente trouxe todos esses termos e expomos pela biblioteca. Porque a gente viu
se no ano de 2019 a gente se focou em trazer livros de literatura, em 2020 a gente queria falar realmente sobre os movimentos. A gente queria mostrar que termos como demarcação de territórios, termos como racismo, eles não são termos vagos, não são termos vãos, eles são termos que expressam uma realidade social na qual a gente vive, que violenta e que, e que é violenta, né? E que é, ela produz desigualdades. Então a gente trouxe essas coisas, a gente fez isso no Dia Internacional da Mulher, a gente fez isso no Dia do Orgulho LGBT, utilizando um livro de duas mulheres, que eu não esqueci o nome delas agora. Mas a gente fez também, trouxe o dicionário LGBT, e aí Tamires quis também começar a trazer filmes. Né? Assim, a gente fez no dia dos povos indígenas também, trazendo várias, mostrando a existência dos povos indígenas na verdade, quebrando algumas, tentando quebrar alguns preconceitos em relação aos povos indígenas. E também tivemos quando foi no Dia do Orgulho LGBT, Tamires propôs que a gente começasse a passar filmes, então ela fez uma seleção de filmes, que Tamires gosta muito de assistir filme, né? Ela fez uma seleção de filmes muito interessantes e teve a participação de alunos ao longo dos filmes. A gente fez uma mistura de blockbusters com filmes mais sérios. E, e quando a gente foi trabalhar Dia da Consciência Negra, a gente já também trouxe essa proposta. E assim, agora falando de resultados, ali quando foi já em 2019, quando já era se aberto falar sobre essas questões, os alunos já se sentiam à vontade de falar sobre essas questões na biblioteca, a gente teve duas coisas muito interessantes de lembrar. Que foi quando a gente fez o Dia Nacional da Mulher, alunos, né, vieram na biblioteca e disseram assim: você faz isso pro Dia Nacional da Mulher, faz isso para o Dia da Consciência Negra e não faz pro Dia do Orgulho LGBT. Então a gente fazia, né, só não era muito aceito, mas começou a ser demandado. Os alunos queriam, se sentiam representados. E a gente fez as bandeirinhas, né? Fez as bandeirinhas de cada letrinha. E aí eu me lembro que uma aluna disse assim: mas eu queria a bandeira PAN, você não colocou a bandeira PAN. Aí eu fui lá e tive que fazer. E também teve. Eu fiz com muito orgulho, assim, muito, muito feliz, porque antes não, as pessoas tinham medo de falar, e depois as pessoas falavam abertamente, se sentiam felizes. Obviamente não foi só uma coisa da biblioteca, as pessoas mesmo têm seus próprios desafios e conquistas, mas eu percebo que na biblioteca começaram a ter essa liberdade de poder ser quem elas eram, né? E a gente também distribuiu figurinhas, etc. No Dia da Consciência Negra a gente decidiu aumentar para falar sobre o movimento africano, o movimento quilombola, etc. Então a gente teve isso. E no final em 2019, a gente teve a primeira exposição feita por um aluno, né? E aí agora eu vou começar a me desprotagonizar aqui, que a gente teve a primeira exposição feita por um aluno, mas antes de falar, antes de chamar ele, eu queria falar que a gente teve a exposição de um aluno que foi tipo, ele ficou insistindo com a gente e eu fiquei muito feliz, que eu sempre gostei de colocar ações dos alunos da biblioteca, que os alunos fossem as mãos da biblioteca, né? E a partir desse momento a gente começou, no final de 2019, a gente começou a olhar para o futuro de outra forma. A gente começou a olhar para o futuro de uma forma de que as exposições temáticas já estavam fundamentadas no IF, já estavam estabelecidas no IF, e que agora elas podiam ir além. Se em 2017 a gente não conseguia falar, a gente tentou falar e não foi ouvido, se em 2018 a gente não conseguia falar, em 2019 queriam que a gente falasse. E aí em 2020 a gente ia se propor a falar, e a gente conseguiu fazer isso uma vez só, né, que foi com Lara Iris, que também é convidada aqui. E
E a gente queria trazer as exposições temáticas com rodas de conversa, pra gente justamente ir com visitas, né? A gente queria fazer uma visita a uma aldeia indígena, levar os alunos para conhecerem, para dialogarem, etc. Mas não deu certo por enquanto, mas em breve vai dar certo. E aí, só falando sobre essa questão das, da participação de um aluno, eu acho que chegou a hora de convidar ele para participar. Do Gabriel, o grande poeta do IFC Campo Cedro. Gabriel! Dá pra me ver? Dá pra te ver. Ok, Você oi. achou que eu falei demais? Não, não, que é isso, longe de mim. O meu ainda tá te atualizando, mas tu tá se movimentando no teu? Não, o meu tá preto a tela. Ainda não apareceu no caso. É. Tu quer que eu te chamo de novo? Te tire e te chamo de novo? Aham. Vou chamar ele de novo aqui, gente. Vai dar certo. Tu não tá tu não tá online, Gabriel. Aguardando chamar ele. Ele vendrá. Vai dar certo. Enquanto isso, eu vou colocar aqui no comentário o tema da palestra de hoje, que eu não coloquei. Da live de hoje, na verdade. E aí, Gabriel, quando aparecer, tu manda um oi aqui, que é pra eu saber. O tema de hoje é um convite ao outro. Questões de gênero, vírgula, sexualidade e relações étnicas. Opa, apareceu aqui. Questões raciais nas exposições. Te chamo já, Gabriel. Temáticas da biblioteca. Fixar aqui o comentário. Para chamar Gabriel. Chamando. Olá, Gabriel. Oi, Pode falar, eu tô te ouvindo. tá? Pode ir. Tá. Oi, boa noite. É, a minha história na biblioteca, né, como poeta, expondo, começou em 2019. Acho que foi em junho, né, Robson? Acho que foi mais ou menos isso. Maio, junho. Acho que foi Mais ou naquele período menos, da Potter Week, né? foi. Mais ou menos em maio, junho, foi com Paradoxos da Rainha do Drama, que era uma exposição, né, com toda aquela temática preto e branco. Aliás, ela tá aqui atrás, esses textos são dela. Uhum. E ela veio pra... Era muito imatura, eu acho, no começo, porque era basicamente um drama adolescente que eu quis expor mas para trazer um sentimento de representatividade, porque eram situações que muita gente passava, de se sentir sozinho, de paixão não correspondida, era uma coisa bem juvenil, mas ao mesmo tempo era uma coisa que muita gente já tinha passado, estava passando ou ia passar. Então, foi uma coisa que eu achei que seria legal trazer. E eu pedi para Robson, insisti muito, como ele falou, durante um tempo, para poder expor, porque eu achei que seria bom ter um espaço onde eu pudesse expor o que eu fazia. E a biblioteca sempre foi um lugar onde eu me sentia acolhido, onde eu sentia que eu podia falar. Então, foi só lá onde eu senti a liberdade de poder
expressar sentimentos e falar abertamente. Tanto é que Robson citou aí livros, né? Tem três, e todos eles surgiram depois dessa exposição do Paradoxo da Rainha do Drama, porque foi realmente quando eu vi em prática que o que eu fazia era aceito, as pessoas gostavam, porque foi quando começou a ter aqueles status no WhatsApp, o pessoal postava os textos, postava no Instagram, marcava a biblioteca, e eu ficava muito feliz em ver as pessoas gostando, tanto é que quando eu fui tirar da parede, né, que ia ter outra exposição, teve gente que veio ajudar e tudo. Aí eu tava lá, tirando os textos da parede. Aí uma menina falou, tipo assim, eu gostei muito desses textos, eu queria saber quem era. Eu falei, não, fui eu. Demorou tipo uns 15 minutos pra fazer ela acreditar que tinha sido eu. Mas foi bom, porque ela achava que era uma pessoa super distante, né? Mas não, tipo, Uhum. era uma pessoa bem próxima dela, que ela via todo dia e que estava lá no IF, né? Então, o IF, ele não precisou ir atrás de ninguém para atrás da exposição, né? Ele já tinha no campus mesmo a arte. E aí foi a primeira, em 2019. E em 2020 teve Bruma de Saudade, As Outras Cores do Arco-Íris, né? Que foi com a Taíris. Thaíris, foi com a É. Thaíris, né? E representou aí que mais gente, né, queria esse espaço, né, que a biblioteca deixou de ser um espaço que queria que os alunos que queria que os alunos dessem atenção para ela, se tornou um espaço que os alunos queriam a atenção dela, né? Então se tornou uma plataforma onde os alunos realmente frequentavam, né? Virou um lugar de, de arte, né, do campus, porque ali saiu muita coisa naquela biblioteca, artigo científico, poesia. E essa segunda foi em fevereiro, eu acho, desse ano. E ela é mais madura do que a primeira, porque a minha parte, né, era as outras cores do arco-íris. E foi em 2020, então teve a exposição LGBTQI+, em 2019. E eu, como sempre fui voluntário da biblioteca, né, eu vi com o Robson o quanto as pessoas estavam se vendo, estavam se assumindo como LGBT. E eu, por exemplo, eu, Robson, a gente não é LGBT, só que a gente apoia a bandeira, a gente apoia é, a luta, a gente entende, respeita, mas a gente não pode tomar esse partido, né? A gente não tem um protagonismo de fala. A gente tem um local de fala e o pessoal LGBT tem um protagonismo de fala. Então, eu usei do meu local de fala para fazer as outras cores do arco-íris. Eu não estou no arco-íris, né? Eu sou outra cor que está lá mais para dar Preto e branco. suporte. Eu sou o preto e branco que não está no arco-íris. E essa segunda exposição, eu acho ela mais madura tanto por isso, né? Porque nem todos os textos foram sobre experiências minhas, às vezes as experiências de pessoas que eu conhecia, né? Porque eu sempre tive amigos de todo tipo e alguns conversavam sobre ter problema para se assumir, ter problema para se relacionar, e eu sentia, eu tinha empatia por eles, eu sentia essa angústia, né? De você se sentir errado por estar gostando de uma pessoa. Então, eu tentava conversar com eles, entender eles, para expor uma coisa que não era minha, mas eu sabia que se alguém visse dentro daquela forma, ia se ver, ia ter mais liberdade, né? E porque tem muito de uma certa receio de quem é LGBTQ falar sobre essas angústias, sobre esses problemas, então eu só servi de ponte. E Uhum. dentro dessa segunda exposição, né, falava sobre ansiedade, falava sobre outros problemas, outras coisas mais sérias e solidão, tudo. Foi uma nova cara, porque a primeira, né, tinha sido preto e branco, a segunda veio com outras cores. E eu acho que E foi um crescimento meu. E eu fico muito feliz da biblioteca ter feito parte desse crescimento enquanto autor. eu quero só falar umas coisas. A primeira vez que o Gabriel ia fazer exposição foi quando ele estava na Papel Week.
E ele disse assim, não, você vai fazer a exposição, mas você vai fazer as coisas, né? Eu Eu me fui lembro, obrigado. eu me lembro disso assim, não, você vai, já que você quer tanto, você vai colocar pra frente. E aí, e Gabriel foi lá e fez mesmo, colocou pra frente. Eu acho que foi tu quem fez as imagens, né, da Uhum. exposição. Porque as exposições de Gabriel vem as figuras, acho que dá pra ver aqui, vem umas figuras e vem Tá. a Ah, poesia. E aí ele mesmo fez, aí mandamos imprimir, aí ele mesmo estabeleceu a ordem, né, que ele queria. E tem essa narrativa. Eu acho que as exposições de Gabriel, que não são necessariamente parte das exposições temáticas, né, é, específicas, mas elas mostram muito que como as exposições temáticas elas têm um efeito sobre os alunos, né? Que Gabriel disse assim, que eu conheço Gabriel, como é que ele é, eu gosto muito de quem é poeta gosta de que as pessoas leiam, né? é. Gabriel disse assim, não, tu deveria. Gabriel, quando ele quer expor as obras dele, ele diz, olha, manda pelo WhatsApp, olha, próxima exposição, viu aí, ó. E aí, quando a gente convidou ele para o segundo a segunda exposição, eu queria muito trabalhar sobre a questão do amor. Eu lembro que foi em fevereiro, era o dia ia estrear o segundo filme da Lara Jean, né, do Para Todos os Garotos que Já Amei, e aí eu queria fazer uma exposição sobre amor. Eu queria que as pessoas vissem, visualizassem essas questões de amar e se sentir amado e etc. E aí a gente trouxe Gabriel, Thaíris também foi convidada, ela foi metade da exposição foi Gabriel, metade foi Thaíris. Uhum. É, mas foi outra forma de ver o mundo, né? Porque assim, 2019 tinha sido um ano muito pesado, né? Apesar de que 2020 também foi um ano muito difícil. Mas 2019 foi um ano muito pesado, a gente teve que lidar com muitas coisas, muitos embates e etc. E aí em 2020 eu queria uma coisa mais simples, mais relax, mais fofa, mais representativa. E eu recorri logo a Gabriel, que já tinha proposta, né, de fazer uma exposição. Só que eu não sabia que depois de março de 2020 a gente ia ter uma revolução É que ia transformar uma pandemia, né? 2020 pior do que 2019. Aham. E uma coisa que sempre foi interessante nesse, porque as exposições temáticas, né, elas falavam sobre um tema, tipo, realmente expunha o tema. Só que uma coisa que tu citou que é realmente interessante, que viu nessas exposições temáticas de textos, de poemas, foi realmente essa noção de narrativa. Porque a primeira, ela foi inteiramente sobre uma pessoa, não dá para negar, né? Então tinha, então tinha toda o crescimento, né, da história, porque os textos eles tinham alguns guardados há muito tempo e tinha outros muito recentes. Então foi tipo desde o começo do da construção de uma espécie de relacionamento, todos os altos e baixos que acontecem e expor isso para um campus que tem mais de 500 alunos foi tipo e todo mundo é vulnerável, todo mundo tende a passar por esse tipo de coisa. Então foi realmente dizer, não importa que você se sinta assim, porque muita gente se sente assim, não tem Uhum. nenhum problema, é super normal. E isso deu espaço para mais pessoas quererem expor na biblioteca, né? Outros artistas. Eu me E lembro isso é muito. que. Pode dizer. Não, eu só ia dizer que é muito importante no campus como o IF, que não tem nenhuma matéria de humanas, ter um espaço para o pessoal de humanas falar, né? Porque Uhum. entre os computadores e as máquinas de mecânica e a fiação de eletrotécnica tem poesia saindo disso. É meio paradoxal você pensar que do pessoal que entende das máquinas sai a poesia, né? E é muito interessante isso, É a a meu ver. integralidade do ser humano, né? Na verdade. Exatamente. A gente Uhum. trabalha justamente com isso, com entender que
o ser humano não é só prática, não é só ciência, não é só filosofia. Ele pode ser de tudo um pouco e ele é de tudo um pouco, o tempo todo. Exatamente. Pois é, Aham. Gabriel, eu acho que. Tu quer falar mais alguma coisa? Não, acho que só agradecer realmente a tu, primeiramente, né, por ter dado o espaço e nunca ter negado as ideias, né, que como tu falou, era meia-noite, eu chegava, vamos fazer isso e isso, e tu não só aceitava, como apoiava. Agradecer a Tamires, que não está aqui, mas foi muito importante, a Andrea, a Hum, todo mundo da biblioteca que fez parte da construção dessa obra. Eu acho que é isso, eu tenho a agradecer à Biblioteca do Campus. eu que agradeço também a sua participação. Acho que eu sinto muito orgulho assim da sua produção. Tu disse Obrigado. que evoluiu, mas evoluir não significa necessariamente que o passado é ruim, né? Significa só que tu teve um progresso. E Uhum. aí, realmente, eu convido vocês a ler o material de Gabriel, vale muito a pena. Também tem o arroba dele, Menino das Flores. Vale muito, muito a pena mesmo acompanhar. E outra coisa, só finalizando aqui para chamar a Lara Iris já, que ela deve estar cansada de esperar a gente. É, esse é só um spoiler do ano que vem, mas essa proposta de Gabriel e também das exposições temáticas, a gente está com uma ideia aí guardada, que vai renascer daqui a alguns dias, de fazer uma, uma série de publicações de livros de poesia de alguns alunos do IF que escrevem poesia, de alguns alunos que já saíram também do IF. E, e eu acho que é um dos grandes frutos, né? Além essa questão da produção literária, essa identificação e oportunidade de poder falar e de viver. Exatamente. Tchau, Gabriel. Tchau. Ele sai. Agora eu vou convidar Lara Iris, que deve estar esperando a gente. Agora eu não sei como é que convido, espera aí. Lara Iris, para participar dessa live. Eu tenho um amor muito grande pela Lara Iris. A gente nem se conhecia e assim, aceitou de boas vir. Acho que foi para uma oficina de poesia na terceira semana do livro. Ela veio, ou foi na quarta? Na quarta semana do livro. Foi na quarta que ela tá calor pra caramba que ela e era outubro. E aí ela veio de boas e, e ela tá aqui linda que sou ela. Tudo bem, Lara Iris? Eita, parece que deu uma travada. Às vezes eu acho que é a minha própria internet. A Lara Iris está aqui já. Eu vou tentar fazer igual eu fiz com o Gabriel. Eu vou remover e convidar de novo. É normal mesmo a gente estar num período diferente, né? Nenhum de nós somos blogueiros, então não temos internets realmente ótimas, né? E aí, Lara Iris, você tá me ouvindo? Lara Iris, a gente não tá conseguindo te ouvir. Pronto, tá aparecendo. Se eu tiver girando, não tem problema. A gente tá conseguindo te ver aqui. Não, mas tá dando pra te ver de boas. Tô. E te ouvir também.
não peguei essa fase assim inicial que você veio tudo engajada, cheguei, o pessoal já estava tudo me recebendo, então o pessoal já tinha uma participação, né, muito grande. E eu lembro que eu me assustei quando eu cheguei, porque eu costumo ver a biblioteca ali abandonada, né? Sim. Normalmente você chega nos lugares e quando eu vi que era um campus só de exatas, né? Eu olhei e disse, vixe, a biblioteca deve estar abandonada, né? A galera deve ser tudo careta, tudo fechado. Pessoal, livros de cálculo e todas as matérias de exatas. Mas não, eu senti um espírito assim mais de humanas do que na minha própria universidade, que é só humanas, né? Aham. E a galera é bem mais fechada, tem tanto engajamento. Mas assim, teve uma importância imensa para mim, para o meu trabalho, encontrar o acolhimento, encontrar o espaço de diálogo que eu encontrei aí com vocês no IFDI. Porque, assim, na minha universidade foi aos poucos, eu fui conseguindo mostrar os desenhos, com muita insistência também, correndo atrás do reitor e tal, porque a gente não podia colocar um cartaz na parede, assim, com fita do porque não podia alterar o campus. Então era tudo branco, assim, igual um manicômio, você não podia botar nenhum adesivo. Aham. E aí, tipo, altas galeras que fazem tudo e não podia colocar um desenho, não podia mostrar, não podia fazer nada. E aí, quando eu cheguei lá, isso final de 2016, eu fui insistindo com o professor, insistindo com o diretor, com o reitor e tal, para conseguir colocar os desenhos. Mas aí, do meio pro fim, quando eles aceitaram, era meio que aquela coisa: vai ter um evento, a gente não tem nada pra botar ali naquele corredor enorme, não sei o quê, chama eles pra botar uns desenhos lá. Aí era bem assim, não tinha um Aham. espaço para dialogar sobre as Acho que deu uma travada. Mandei corações pra melhorar. Deixa eu. Vai dar certo, gente. Deixa eu só. Acho que eu vou fazer de novo. Não. Tá voltando. Não, Larissa saiu. Vou convidar ela de novo. Caiu. Enquanto ela volta, eu posso falar aqui, que eu já falei já antes, a proposta de Laraí, ela veio fazer uma oficina de poesia e foi muito bem recebida pelos alunos da oficina durante a construção do livro. Mas a proposta de Laraí, ela foi diferente, porque a gente queria arte, né? Então, a gente não queria mais trazer só os livros ou trazer só um dicionário explicando os termos do movimento. A gente queria trazer arte de pessoas específicas. A gente começou com as poesias de Gabriel Itaíres e logo em seguida a gente começou a contactar artistas referentes aos temas específicos, né? Então é, a gente teve, a gente falou com Jacuna Tuxá, que é indígena também, que é indígena no caso, e Gerra Maganha, que também é indígena, para fazer do mês de abril. Também falou de com colegas LGBTs e colegas negros. E além dessa questão como é que eu posso dizer? Além dessa questão de da exposição artística, a gente também queria conversar com as pessoas. E aí, no caso de Lara Iris, ela se dispôs a vir fazer essa conversa. Ela falou sobre arte, sobre feminismo, sobre mulheres artistas. E, e a gente também ia trazer um contraponto. Esse ano a gente queria brincar com as pessoas. Então a gente queria trazer uma palestra sobre o jeito paia de ser homem. Não deu certo porque logo depois de Lara Iris foi quando começou o lockdown. Logo em seguida mesmo, tipo, Lara Iris veio na semana, na outra já era o lockdown. E assim como os outros, a gente queria falar sobre orgulho hétero, essas coisas assim, para captar esse povo, sobre racismo reverso, para captar esse povo que entende esses termos como representativos de uma realidade concreta, que na verdade não representa realidade alguma,
mais para a gente discutir uma integração, né? Como o Gabriel disse, é, falar sobre mulheres, todos nós devemos falar. É isso que é o lugar de fala, né? Todos nós temos um lugar no espaço social e devemos falar. Entretanto, as mulheres são protagonistas só falar sobre suas próprias vivências. Assim também LGBTs, as pessoas que são heterossexuais, são cisgênero e heterossexuais, elas têm um lugar social de fala e ela deve usar esse lugar social para lutar contra a LGBTfobia. E só que as pessoas LGBT têm o protagonismo de falar sobre a vivência delas. Então é sobre essa perspectiva que a gente traz esses debates, né? Eu não sei se Lareira vai conseguir reconectar, mas não tem nenhum problema, Lareira, se estiver ouvindo isso, eu acho que Lareira é muito importante pra gente. É, ela está dizendo que não está conseguindo se conectar, mas realmente é um problema local de internet, né? Todo mundo está sofrendo com essa questão. E eu tenho muito a agradecer a Lara Iris, a Gabriel, a Tamires por apostarem nessa questão das exposições temáticas. A gente acha muito que só ver não transforma nada, mas a primeira leitura que a gente faz é com os olhos. Então a gente lê o mundo, né, através dos olhos ou então através dos outros sentidos. E era isso que a gente queria trazer. E as exposições temáticas elas vão se manter, elas fazem parte, elas são um projeto de extensão, que é o Bibliotecas Relevantes, e eu acredito que elas vão se manter daqui para o futuro. Eu quero futuramente trazer também questões relacionadas a pessoas com deficiência, a, a pessoas asiáticas, né, amarelas e marrons. Então eu quero expandir essas discussões, esses questionamentos, né? Então eu acho que por hoje é só, a gente já está chegando a 1 hora de live. Eu agradeço muito a Lara Eires por ter vindo, é, a Gabriel também, a Tamires que não pôde participar e a todos que ficaram até agora. E desejo um ótimo final de noite, um ótimo começo de noite, na verdade. E até amanhã, quando a gente vai falar sobre projetos de pesquisa, né? Quem viu ontem a live de ontem sabe que a biblioteca teve um projeto de pesquisa de 2017 a 2019, 2020, na verdade, e que a gente falou muito sobre competência, formação e educação profissional. Tchau, gente. Foi um prazer conversar com vocês.